Boa tarde. A ditadura, ela surgiu em atos institucionais. O ato 1, o ato 2, o ato 3 e o ato 4. E o ato 5 e teve vários outros setores. Mas os mais falados são os 5. O ato 1 foi por causa que no governo estava João Goulart e ele falavam para ele que ele era capitalista, essas coisas, capitalismo era coisa do demônio, essas coisas. Aí fizeram um golpe de Estado, que chama de Ato 1, abreviando, Ato Institucional 1, que foi por causa disso, só disso. O Ato 2 dava poder ao presidente limitado, que podia expulsar pessoas, militares e outras coisas. O ato 3 não era escolhido mais pelo presidente e era escolhido pela Assembleia Legislativa. O ato 3. O ato 4 foi por causa de uma Constituição nova. O ato 5, quem ficou mais no poder foi Médici e era pressão, era Brasil ou morte. Brasil ou morte. Pressão, era muita desigualdade. Você não podia se falar do Brasil. O Brasil é uma merda. Aí matavam o povo. Foi o que aconteceu com estudante. Com estudante em São Paulo. Com estudante em São Paulo, que foi por causa da lenha dura. A lenha dura é militares. São militares que é a favor do governo. E a Lei de Segurança Nacional, dos atos institucionais, falaram que isso daí era um crime. Essa lei falou que era um crime. A favor do Estado. A favor do Estado. Castelo Branco, ele congelou o salário mínimo em gestões de crédito ao governo. Congelou em gestão de crédito ao governo. E o presidente que deu a descendência foi Costa Silva, que foi o segundo presidente da ditadura militar. Costa Silva investiu em consumir o investimento privado para facilitar a empresa da entrada dos estrangeiros no Brasil. E controlou preços e salários. O governo falou que não tinha racismo na ditadura militar. Só que tinha racismo sim. Só que ódio ou discriminação da lei de Segurança Nacional de 1967, que dizia que, vou ver aqui, rapaziada, para falar para vocês. Bom, exemplificando, a lei falou que negar o racismo defender, né? E contra é errado. É um crime, uma discriminação racial. E ganhou efeito em 1960, com o governo excluiu o censo daquele ano. Com isso, a lei foi. O Serviço Nacional de Informação era a espionagem da ditadura. Era a espionagem da ditadura na época. E eu acho que eu esqueci de falar para vocês no comecinho do vídeo que o AI-5, ele trazia poderes limitados ao presidente também. E o que ficou mais tempo foi o general Médici nesse governo. Costa Silva, ele declarou o fim de habeas corpus, que dizia que declarado crime ia para o tribunal, crime político. Fechou o Congresso, que só foi reaberto em 1969.
Costa Silva, cansou o mandato de 300 políticos e decretou o aposento de juízes e Supremo do Tribunal Federal, STF. Proibiu manifestações políticas, intensificou censuras do meio de comunicação e o uso de tortura contra os opositores do regime. A passeada dos 100 mil foi 100 mil pessoas contra o Congresso da ditadura. Contra a ditadura, não gostava da ditadura. A Anistia era o único grupo que podia tá lá. Né? A Liga das Camponesas foi um monte de camponesa, um monte de mulher que lutava contra o direito contra o governo. E esse grupo foi criado em 1940 com o Partido Comunista Brasileiro, PCB, abreviando. Perdão, rapaziada. O líder da Liga das Camponesas era Francisco Julião e conseguiram recuperar o campo em volta de 1955. Guerrilha é um grupo de estrangeiros que saqueiam, roubam, jogam bombas em Cuba contra o capitalismo. E os nossos principais grupos eram a ALN e... Perdão, rapaziada. Tá o nariz aqui. E o MR8. Eu fui ver aqui. E o MR8. E falando para avisar que o MR8 denunciou algumas políticas da ditadura em volta de 1964, depois do golpe de 1964. Certo? Estão entendendo até aqui? Um sistema financeiro que transmite concreção de crédito. Só que o governo prometeu economia. A partir do mesmo ano de 1969. Só que teve uma crise nesse milagre econômico que não deu muito certo a economia e eles não tinham muito mão de obra especializada naquilo. Isso cai direto na prova do Enem. Só para você ficar de olho. A partir de agora, vocês vão conhecer o primeiro deputado indígena do Brasil. O nome dele se chama Cacique Mário Juruna. Ele entrou no governo para conseguir devolver a tribo dele, né? Do território dele, dos Chavantes. Ele, com um gravador de bolso, falou assim para o governo, gravou sobre tudo que o governo falou sobre o território e devolveram foi de 1983 até 1986 que aconteceu isso. Voltando por causa que tiraram dele a força do território indígena. Tiraram a força. Não ligavam para os indígenas, não ligavam para nada, né? Brasil ou morte, exatamente isso. Aí o nome da tribo deles era os Chavantes. O nome da tribo deles era Chavantes, rapaziada. Em 1975, um jornalista chamado Vladimir, ele foi torturado pela linha dura, como eu posso falar, molestado e censurado, né? Só que aí ele foi morto, né? Só que aí o governo mentiu, né? O governo é safado. O governo disse ele se suicidou, só que não foi isso. Depois de um tempo, eles descobriram que os militares mataram à força.
É pesado. Eu acho que tem até vídeo aqui no YouTube. Mas, enfim. E foi no canal da Voz Operária no PCB. Só para avisar mesmo. Em 1978, no Rio de Janeiro, CBA, criaram um grupo que não falava sobre... que era para parar com isso, sobre mortos, levados, sequestrados, essas coisas. Pegaram a força, essas coisas. E eles defendiam a anistia. Eles defendiam a anistia com o Congresso da Ditadura. Com o Congresso da Ditadura. Deixaram. E assim decretou o fim do AI-5 em 1979. Teve a Assembleia Indígena, o MNU. O MNU foi uma discriminação racial. E o fim da ditadura terminou assim. Tancredo Neves foi assumido e ele ficou doente e Joné Sarney, o vice dele, tornou a liderança. E o fim da ditadura militar. Gostou do vídeo? Se gostou, deixa seu like, é o primeiro vídeo do canal. Se você quiser dar uma ajudinha, deixa o like aí, comenta as suas dúvidas que eu posso falar, comentar. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tá parecendo que eu tô olhando pro lado aqui, só que eu tô olhando pra vocês, rapaziada. Olha, eu tô olhando pra vocês. Tô olhando pra vocês, rapaziada. Se inscreve no canal. É porque o meu olho é assim mesmo. Ou não. Sei lá, é porque a câmera é meio bizarra. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou!